Bom dia, igreja, a graça e a paz do Senhor. Bom dia você que nos acompanha aí de casa. Nós estamos chegando aí à terceira pregação da série Perdão, onde estamos a partir da Bíblia tentando entender, tentando compreender, mas muito mais do que isso, também aplicar à nossa vida o que é genuinamente e verdadeiramente o perdão bíblico. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, onde nós vamos ler dos versos 18 a 21. Mas enquanto você busca aí, só trazer aqui à nossa memória aquilo que a gente já viu. No primeiro domingo, nós entendemos e aprendemos que o perdão é algo verdadeiramente proveniente, que vem direto das mãos de Deus para nós. E é por isso que ele é tão desafiador. Nós muitas vezes não temos coragem de fazer aquilo que Cristo fez. Sendo pendurado na cruz, estando pendurado na cruz, ele olha para os seus executores e diz: Senhor, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós, às vezes, quando somos sapateados pelas pessoas, quando elas nos tiram do sério, a gente não tem coragem de dizer isso, a gente quer dizer outras coisas, mas o próprio Cristo, diante do nosso pecado, nos diz essa verdade: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. No segundo domingo, nós aprendemos e entendemos que só vamos conseguir imitar Jesus Cristo quando entendermos o quanto vale esse perdão que Ele nos deu, e para Cristo custou tudo. Nós cantamos canções em que dizemos e insistimos em dizer que nós não saberemos o preço, nós não sabemos o preço, ou nós não saberíamos o preço que foi pago naquela cruz, porque alguém pagou por nós. Por isso o perdão custa caro, o perdão não é oferecido de graça. E hoje, diante desse texto que nós vamos ler juntos, nós vamos descobrir o que realmente Deus fez por nós, nós vamos perceber o tamanho desse favor e o que esse favor todo traz para cada um de nós, qual é a missão que é entregue nas nossas mãos. Por isso, volte os seus olhos aí para o texto, nós vamos ler dos versos 18 ao verso 1 do capítulo 6. E eu queria que você lesse juntamente comigo, de maneira alternada. Eu vou ler o verso ímpar e os queridos leem o verso os pares, até a gente chegar no capítulo 6, verso 1. Todos encontraram? E se você não achou, está presente aí na tela para que nós possamos fazer a leitura juntos. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, e em Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Que a palavra do Senhor possa falar ao nosso coração. Rapidamente, qual que é o contexto aqui dessa carta? Paulo está escrevendo a sua segunda carta à igreja na ilha de Coríntios, e ele está falando aqui contra os falsos mestres, contra os falsos pregadores, que apresentavam Jesus Cristo, mas apresentavam também o anexo B, o anexo C, o anexo D e o E, e todas as outras coisas, todos os outros penduricalhos necessários para que você fosse salvo. O que é totalmente contrário àquilo que o Evangelho genuíno nos traz. A fé em Cristo e em Cristo somente. Não é necessário Cristo e um gole de água. Não é necessário Cristo e uma oração forte. Não é por aquilo que você faz, mas é por aquilo que Ele fez por você que nós somos salvos. E aqui Paulo e seus cooperadores estão lembrando a igreja de Corinto essas verdades, para que
toda mazela e tudo de errado fosse deixado de lado. E indo diretamente para o contexto, explicando esse pequeno texto que nós lemos, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus resolveu vir ao meu e ao seu encontro e reconciliar você com Ele. Quando nós não merecíamos, Ele ofereceu o próprio Filho, porque Ele faz isso oferecendo o próprio Filho na cruz, no meu e no seu lugar. E para que isso fique claro, eu quero te trazer a imagem aqui, a cena daquela sexta-feira da paixão, como nós vislumbramos. Bem, pelo menos na minha mente eu gosto de imaginar essas coisas, pensar como é que foi, ou assistir um filme que tente apontar para aquela realidade, porque foi numa sexta-feira que o meu e o seu Senhor teve as suas costas flageladas por um chicote, e não um chicote comum que a gente vê na cultura popular brasileira, que é aquele instrumento onde existe só uma tira de couro. Não, era um chicote com pelo menos 10 tiras de couro. E na ponta de cada tira de couro dessas existia provavelmente um pedaço de metal, ou um pedaço de madeira, ou um pedaço de osso, que quando ele acertava as costas do meu e do seu Cristo, pedaços de carne eram lacerados, tiras de carne eram arrancadas, e o sangue escorria livre. E depois de haver levado 40 açoites, 40 chibatadas com esse chicote, ele ainda foi humilhado verbalmente, corporalmente. Ele foi impulsionado, foi levado até o alto do Gólgota, a montanha da caveira, levando a trave da cruz sobre os seus ombros flagelados e fragilizados. E ali ele foi deitado sobre o lenho verde, foi deitado sobre aquela madeira. Mel Gibson mostra isso no filme de uma maneira brutal, se você já assistiu A Paixão de Cristo. Se não, assista se você tiver coragem. E depois disso ele teve os seus braços estendidos e teve os seus pulsos ou seus punhos cravados por pregos mais ou menos desse tamanho. Teve os seus pés juntos e atravessados também por um único prego que o cravou no madeiro. E cada martelada que foi dada sobre esses pregos não foram dadas só pelas mãos dos romanos que o executaram, não só pelas mãos dos judeus que o acusaram injustamente e o ofereceram como a paga para aquele povo que estava ali, para que ele fosse salvo da ira dos romanos. Não. Cada martelada também foi dada pelo meu e pelo seu pecado. Cada impacto nas mãos do Cordeiro de Deus foi oferecido por causa do meu e do seu erro. E assim, o Cordeiro de Deus foi imolado, foi executado, foi esfolado numa sexta-feira, para que no domingo, ao terceiro dia, a morte fosse vencida, toda a dor fosse destruída e toda lágrima fosse enxugada. Mas ainda não, porque nós cremos que hoje ela pode correr no canto do olho, o coração pode doer nos dias mais tenebrosos, mas um dia toda lágrima cessará, e todo olho verá, e toda língua confessará o nome do Cordeiro de Deus, que foi oferecido, para que o próprio Deus viesse ao teu encontro e fizesse as pazes com você. E essa é a ideia. E para que isso também crie um pouco mais de vulto, do Deus que faz as pazes com aquele que não merece, como eu e você, eu queria que você se imaginasse no seu lugar preferido de Belo Horizonte. É lá na Savassi? Aí para ir para lá você pergunta, esse ônibus para Savassi? Bom mineiro entendeu o que eu quis dizer. Ou senão, não, eu gosto de Venda Nova. Ontem a Helena queria ir em Venda Nova. Gente, Venda Nova, negócio assim. Então, mas tem gente que gosta de Venda Nova. E aí? Eu queria que você se imaginasse nesse lugar que você gosta. Só que do nada você está andando pela rua. E aí você vê uma pessoa.
E do nada você sente assim, sabe aquele dia de fúria? Assim, que sobe aquele negócio assim por dentro, aquela fúria vermelha, e você começa a socar essa pessoa. E aí você percebe ela sendo desfigurada pelos seus golpes. Aí você fala assim, pastor, eu nunca bati ninguém. Mas eu acho que você já assistiu pelo menos um filme, um anime, uma animação que tem uma briga. E aí você vê, se você assistiu Rock, então, você vai ver lá ele, todo torto, depois de levar tanto soco. É uma pessoa desfigurada depois de apanhar. Só que assim, você não se viu satisfeito depois de agredir ele desse jeito, não. Porque essa pessoa caiu no chão, e aí você começou a chutá-la, aqui assim do lado. Um chute após o outro. E aí quando você se viu satisfeito, você falou, agora sim, agora tá bom. Só que as pessoas que estavam ao seu redor ficavam assim, ó. Estavam assim, desqueixeladas, de queixo caído, espantados com a sua fúria, com a sua força e com a sua gana de espancar essa pessoa. E aí, do nada, surgiu a Guarda Civil Metropolitana, surgiu a Polícia Militar, né? A gente vive numa cidade civilizada ainda. Não sei, depende do lugar que você gosta, né? Que às vezes você estava lá no Mirante, aí demorou um pouquinho, né? Pelo menos para o SAMU chegar para socorrer a pessoa, mas chegou. E aí você já estava sendo algemado, porque as pessoas estavam dizendo, ó, esse sujeito, essa sujeita do nada começou a agredir essa pessoa. A pessoa nem olhou para ela direito. A pessoa se levanta do chão, sangrando, com a mão no lado, se aproxima de você e começa a dizer para o policial, para a guarda civil, para o pessoal do SAMU, ó, eu perdoo ela. Se ela precisar de um advogado, eu pago. Se ela precisar de uma testemunha, eu sou a testemunha. E se precisar apelar para o juiz, eu vou apelar para o juiz. E tudo isso vai ser às minhas custas. Eu vou pagar do meu bolso. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Foi isso que Cristo fez em meu e seu lugar. Foi isso que Deus fez. Ele veio até você quando você era o agressor. E nós ainda o somos, porque a gente ainda vive nesse mundo quebrado, onde a nossa velha natureza tende a nos levar para longe de Deus, em pensamentos e em atitudes. E aí, como eu brinquei no começo, às vezes a pessoa nos tira do sério não por pisar no nosso calo, mas por sapatear no nosso pé. E a gente quer espancá-la, fisicamente, verbalmente, na imaginação. Esse é o nosso desejo. Mas o Deus eterno, perfeito, santo, incomparável, que criou você assim, perfeitamente do jeito que você é, diante do seu pecado, enviou o próprio Filho para te perdoar quando você merecia o castigo. Deus em Cristo está reconciliando aqueles que Ele escolheu perdoar. Foi Ele que tomou essa iniciativa. Em momento algum, eu e você podemos pagar por esse preço. Ou você tem crédito. Né? Você é daqueles que diz, né? Se eu tenho crédito com Deus, você não tem crédito para colocar no celular, gente. Quem tem? Não dá. Você tem começo, meio e fim, não tem lógico. Alguém já está mais perto do fim, os mais perto do início estão lá em cima, lá. Mas a gente aí está aí no meio do caminho. Mas e para aquele que é eterno? Aquele que não tem princípio, não tem meio ou fim. Como é que você paga? Dá para pagar? Não dá. A nossa dívida é eterna, por isso o pagamento precisava ser perfeito. E ele foi feito na cruz. Mas no terceiro dia, ele ressurgiu. E ele ressurgiu de uma vez por todas. No terceiro dia, ele se levantou como vivo. No terceiro dia, já não haviam mais lágrimas. No terceiro dia, diante de homens e demônios, a vida foi devolvida para aqueles que Deus resolveu reconciliar com Ele mesmo, através do sacrifício de Cristo na cruz. Deus enviou o seu Filho para pagar a minha e a sua dívida. E é por isso que a gente tem que cantar.
nós te louvamos para sempre. Nós entregamos a nossa vida a Ti para sempre. Por mais que hoje ainda seja mais ou menos, é para sempre que eu quero viver para o Senhor. Pastor, por que a nossa vida ainda é para sempre? É por causa dessa inclinação. Porque se você quer acabar com a maldade do mundo, é só você extrair o fator humano. Porque sou eu e você que polui a natureza, sou eu e você que exploramos as coisas e as pessoas. Eu e você tendemos a usar as pessoas e a amar coisas por causa dessa nossa velha natureza. Mas a morte e a ressurreição nos faz acertar com Deus. E nós precisamos dessa reconciliação diariamente, atuando na nossa vida. E é por isso que o verso 19 diz que Deus não imputa, não coloca na nossa conta os nossos erros, mas Ele já os depositou de uma vez por todas no sacrifício do Cordeiro. Quem é mais antigo aí vai lembrar do pendura, né? Eu vim aqui comprar esse 1 quilo de feijão. Você lembra quando você comprava, só os antigos vão lembrar disso, né? Mas você comprava 1 quilo de feijão na venda. Aí tinha aquela balança lá com os pezinhos que você rolava assim, aí enchia o saquinho, aqui, põe na conta do meu pai, depois ele paga. É essa a ideia. Hoje você faz isso com cartão de crédito, né? Vai lá, põe na minha conta, aí você passa o cartão. A morte de Jesus Cristo te deu um crédito infinito para com Deus. Mas a gente não pode viver levianamente. A gente não pode deixar que essa graça seja uma graça barata. Essa graça custou caro. Um preço infinito que muitas vezes chega a ser incompreensível. Tem dia que eu estou andando pela rua, estou fazendo alguma coisa, estou assim, pensando com os meus botões e eu falo, Deus, onde é que o Senhor estava com a cabeça para querer oferecer Jesus Cristo perfeito no meu lugar? Não tinha coisa melhor? Não teve, não tem e não vai ter. E enquanto a gente não entende e incorpora essa verdade, a gente fica achando que é a última Coca-Cola do deserto. Mas quanto mais rápido a gente entende que só tem gente quebrada, fica mais fácil de eu perdoar. Hoje eu perdoo mais facilmente a minha esposa, porque eu sei que ela é pecadora quanto eu sou. Eu posso ter vencido algumas dificuldades minhas contra as quais eu sempre lutei. Muitas delas eu venci por causa do exemplo dela, mas ela ainda pode falhar em algumas. Mas eu falho em tantas. Eu costumo brincar, né, que ela orou pouco, eu orei mais, né, eu fui mais abençoado quando eu casei com ela. E assim a gente aprende dentro do casamento a crescer um com o outro e o outro com um. E esse exemplo é dado à minha filha de graça, porque ela percebe nessa luta constante contra o ego, eu contra o meu ego, a Arícia contra o ego dela, que é possível sim viver com uma pessoa que é totalmente e amplamente diferente de você. Porque diferente, né, do carne e unha, alma gêmea, bate coração, isso é uma mentira popular, tá? Você casa com um estranho. Estou dando curso de noiva aí, a torta é direito, 3 casal, já tem mais 2 aí vindo aí. E a gente está falando essa verdade assim toda vez que senta. Não se deixa levar. Você vai casar com um estranho. Você hoje é casado com uma estranha, casado com um estranho. E todo dia, se você não perdoar, vai dar ruim no final do dia. Então aprenda, assim como você foi perdoado, você precisa perdoar. Para que os seus filhos e os filhos dos seus filhos aprendam o perdão bíblico genuíno a partir da sua palavra e a partir da sua vida. E isso vai glorificar a Deus, porque a justiça de Cristo foi colocada na nossa conta para que a gente espalhe essa verdade para outras pessoas, porque é isso que nós lemos no verso 20. Deus nos fez embaixadores da reconciliação, porque nada é dado de graça, como eu disse aqui no início, Deus fez tudo isso na cruz para nos oferecer o perdão, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Toma o perdão, está aqui, todas as demais coisas estão aqui, é o que nós lemos em Romanos capítulo 8, Deus em Cristo nos deu todas as coisas, e anteriormente ele já começa o capítulo dizendo que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. O chuveiro estava quentinho quando você tomou banho?
café estava quentinho quando você passou e tomou? Vê aquele cheiro gostoso assim, ó. Oh, delícia. Cheirinho de café, bom. Você escolheu a roupa que você quis? Né? Ou às vezes, né, você teve aí uma decepção, você foi passar a roupa e quando viu a roupa não lavou direito, aí você foi escolher outra porque você tinha outra. Tudo isso é bênção e às vezes a gente não valoriza. Deus em Cristo nos deu todas as coisas, mas Ele nos deu uma missão. E o verso 18 coloca bem claro, Ele nos deu o ministério da reconciliação. E se você pegar aqui, né, se a Bíblia tivesse um adesivo, e você levantasse assim o adesivo, debaixo dessa palavra ministério aqui, tem uma palavrinha lá em grego que significa serviço. Porque quando a gente olha para a nossa realidade e a gente ouve ministério, a gente pensa num togado lá em Brasília, né? Sujeito lá imponente, com aquelas fotos assim. Fecha esse parênteses, vamos falar de coisa boa, né? Vamos voltar para o Evangelho. Você pensa nesse tipo de ministro, mas o ministro bíblico é aquele que serve o próximo. Qual que é o resumo da lei? Amarás o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Eu sei que você se ama. Os mais antigos vão lembrar daquele adágio, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Só que Cristo vem mudar essa conta. Você não foi feito para você. Você foi feito para o próximo. Todo dia, quem é casado já encontra o próximo mais próximo, ou melhor, já dormiu com o próximo mais próximo, né? Que é o cônjuge. Mas na sua família, você que é filho, ainda mora com seu pai, com sua mãe, todo dia que você sai do seu quarto, você encontra com o próximo. E você está amando o próximo como a si mesmo? Você está cuidando e você está servindo? Isso é ministério dentro da mente de Deus. E a nós foi dado o ministério da reconciliação. E que ministério é esse? O embaixador não fala de si mesmo. Ele não fala daquilo que ele tem o desejo no coração. Porque se fosse assim, eu e o pastor Richard iríamos sempre dizer para todos vocês que o São Paulo é o maior campeão dos campeões brasileiros. A gente só perde para a seleção porque ela é cheia de jogadores de todos os times. Tá? Graças a Deus a gente também não faz isso, né? Porque isso seria muita empáfia e muita arrogância nossa. O Senhor já nos lembrou de tudo isso. Mas a gente, domingo a domingo, e aí, todo mundo é equalizado aqui. Efésios capítulo 5. Antes, né, não vos embriagueis com vinho, porque no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, fazendo isso que a gente fez aqui na hora do culto, cantando e exortando uns aos outros com cânticos, hinos e salmos, mas sujeitai-vos uns aos outros. Por mais que o São Paulo seja bom e hoje esteja uma baba, quando a gente senta para pensar as séries, não tem ninguém que é maior um que o outro, porque Cristo é o cabeça. E foi Ele quem nos comissionou. E nós juntos, eu, pastor Richard, pastor Andrei, a equipe pastoral, os presbíteros, todos nós, viemos dizer que Cristo é o Senhor. Viemos dizer que é essa verdade que transforma a nossa vida. E esse é o ministério da reconciliação, anunciar para outros que existe perdão. Que existe uma nova vida em Cristo Jesus, que transforma o nosso pranto em alegria, mesmo nos dias mais difíceis, que traspassa o coração mesmo no maior momento de pesar e dor, que nos dá esperança, mesmo quando a vaca está indo para o brejo. E aí eu pergunto para você, quem foi a pessoa, quem foi o arauto de Cristo, quem foi o embaixador que anunciou isso para você? Você consegue lembrar? Foi sua mãe? Foi seu pai? Foi seu avô? Foi sua avó? Foi um professor, uma professora da escola dominical? Alguém anunciou o evangelho para você. E você, pequenininho, 7, 8, 9 anos, abriu seu coração para Cristo, ou já com mais idade, ou já na maior idade, ou já na melhor idade, resolveu, né? Cristo é maravilhoso demais, eu não posso viver do mesmo jeito que eu vivia antes. Eu estava morto, mas agora eu estou vivo.
Eu estava perdido, mas agora eu fui encontrado. Se você teve esse encontro com Cristo, se os seus olhos foram abertos, você não pode continuar vivendo do mesmo jeito que você está. Qual que é o primeiro chamado de todo cristão? Ir e fazer discípulos. Eu fui reconciliado, eu merecia a morte, eu merecia a cruz, eu merecia o castigo, eu merecia a humilhação, e aqui eu estou falando em primeiro lugar de mim mesmo. Porque diariamente eu sinto vergonha, porque eu falho e sou pecador. Mas eu lembro, como eu já disse, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu lembro de João, irmão de Tiago, aquele que foi apelidado, por Jesus de Boanerges. Pastor Boanerges, tem pastor da igreja presbiteriana, Reverendo Boanerges Ribeiro. Quem é mais antigo aí deve ter ouvido já esse nome. O que significa isso? Significa filho do trovão no bom mineirês. Filho do trovão. E por que Jesus deu esse nome, esse apelido para esse sujeito? Simples assim, estava Tiago e João, próximo de Jesus, Jesus estava ensinando, e aí eles ouviram um burburinho para lá da rodinha de Jesus. E aí eles foram lá e ouviram o povo lá ensinando em nome de Jesus, mas eles não faziam parte dos discípulos, não estavam ali junto, não estavam no dia a dia, mas estavam falando de Jesus, estavam ensinando de Jesus. E aí ele chegou, Jesus, vocês não sabem o que a gente viu, cara. Ele estava lá, falando do Senhor, ensinando em nome do Senhor. O Senhor quer que a gente pede para descer fogo do céu e fulmina eles. Imagina Jesus olhando o branco do olho dele. Que isso, velho? Lógico que não desse jeito, Isso é bem moderno demais. Não. Quem não é contra nós é por nós. E aí, então tá bom, agora vocês vão ser os filhos do trovão, tá? Só que depois da morte e ressurreição de Cristo, quando a gente abre 1 João, capítulo 2, verso 1, aquele que era o trovão, diz o seguinte: filhinhos, vos escrevo para que vocês não pequem, mas se você pecar, e ele está dizendo isso para você hoje também, século 21, mas se você pecar, nós temos um advogado fiel diante do Deus Pai, que intercede por mim e por você. Só quem foi reconciliado tem essa certeza. Só quem teve os seus olhos abertos pode acreditar nessa verdade. Jesus, que nunca pecou, foi tratado como pecador no meu e no seu lugar, para que nós, pecadores, fôssemos tratados como justos diante de Deus e Pai. O Deus que foi ofendido entregou o seu Filho para aceitar inimigos como eu e você. Pastor, e como é que eu faço com tudo isso agora? Eu entendi a reconciliação, eu não merecia estar nesse lugar que eu estou hoje, eu não merecia ter o que eu tenho, eu não merecia ser o que eu sou, eu não merecia poder fazer o que eu faço. O que eu preciso fazer em primeiro lugar? Escolha perdoar todos os que te ofendem, como Deus um dia escolheu te perdoar. Pastor, isso aí é difícil. É tão difícil quanto passar metiolate numa ferida. Mais antigo aí já sabe, Já deve ter vindo aí aquelas lembranças ardentes e quentes, quando a chapinha passava assim em cima da ferida, e aí você ia de 1 a 1.500 por hora no mesmo instante. Hoje em dia, a geração de hoje é mercúrio cromo, O troço já vem com anestésica, tudo no mais ou menos. Aí você não sabe o que é ser redimido pelo mertiolate. Qual que é a ideia aqui? É você tratar sim a ferida. É você ir de encontro ao desafeto e falar a verdade em amor. Meu amigo, minha amiga, isso que você disse pode até ser verdade a meu respeito, mas a forma que você disse para mim, isso me magoou, mas eu te perdoo.
No momento, o que você fez? Para quem já caiu de bicicleta, moto, ou jogando bola no asfalto e deu aquela ralada assim, ó. Você sabe que se você foi ao pronto-socorro, o enfermeiro ou auxiliar de enfermagem te levou até uma pia, e ele pegou uma escova, e quando você viu a escova, você falou, você não vai fazer isso não, né? Aí o auxiliar de enfermagem, a enfermeira, não, eu vou. E começou a esfregar. Aí você chamou Jesus de Genésio, você viu a avó pela greta, você sentiu uma dor excruciante. Mas por quê? Porque precisa limpar a ferida. Precisa remover todo pequeno pedaço de asfalto preso em você, para que essa ferida seja curada e sarada. Eu já vivi isso, eu andava de patins em São Paulo, gente. Já caí de bicicleta. Tive que ter as feridas lavadas. E eu estou falando uma aqui, porque eu tenho uma aqui, de uma queda de bicicleta, na época que eu namorava com a Arícia ainda. E foi desse jeito que a moça fez. Não, tem que esfregar. Eu estou rindo. Tem gente que está assim, né? Hoje eu estou rindo, porque eu já venci essa dor. E o perdão começa assim. Começa com uma escolha e não com um sentimento. Porque eu falei, moça, não faz isso não. Porque eu não queria sofrer. Mas era preciso sarar a ferida. E para sarar a ferida, é preciso a limpeza. E como diz o reverendo Hernandes, o perdão é a asepsia, a limpeza da alma. E a gente precisa disso. Então comece perdoando diariamente. Lembre-se daquilo que Paulo fala aos Colossenses capítulo 3,13. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoem vocês. Vai ser fácil e instantâneo? Não, mas tem que ter o primeiro passo. Saia daqui desejoso de dar esse primeiro passo. Quando seu cônjuge, seu amigo pisar na bola, faz birrinha não. Engole assim, ó. Levanta a cabeça, levanta e pede, Senhor, põe um guarda na minha boca, para que eu possa restaurar essa relação. E como a gente lê em Mateus 18, aquele que corrige pode conquistar um amigo, pode conquistar um irmão, a partir dessa provação. Porque o perdão visa isso, o perdão visa a restauração. Em segundo lugar, dê o primeiro passo para restaurar os relacionamentos, porque se é reconciliação, às vezes você já está há muitos anos sem conversar com alguém. Eu tenho umas pedras aqui para ser removida, e eu estou nesse trabalho, estou nesse processo. Quase 47 anos, mas com dores a serem tratadas. E eu preciso fazer isso. Essa pregação é para mim. Não que eu precise perdoar, porque eu já escolhi perdoar, mas ainda tem uns metiolates para passar nas feridas. Semana passada, a Arícia resolveu procurar uma bolsa, e quem foi procurar foi o Wanderson, né? Você casa 1 mais 1 é igual a 1, né, pastor Andrei? Você é o seu casamento, você é o seu cônjuge. E aí quem se embreou no meio da poeira? O Wanderson, que tem rinite alérgica. E eu fiquei, assim, 14 dias para restaurar dessa pequena missão de achar uma bolsa. Hoje eu consigo respirar para a glória de Deus, assim, estou feliz demais. Graças a Deus eu estou bem. Mas eu tive que sofrer e todo dia medicar. Tinha dia que eu estava tomando 6, 7 comprimidos, lavando o nariz com soro fisiológico, todo dia. E assim precisa ser a caminhada da reconciliação. A gente precisa trabalhar o nosso interior, como leitura da palavra, comunhão com pessoas mais experientes na fé, aprendendo com eles e pedindo, Senhor, transforma o meu ser. Tira essa dura cerviz de dentro de mim. Tira esse coração de pedra. Me dá um coração manso e humilde que nem o de Cristo. Para que independente da ferida que foi feita em mim, eu possa perdoar. Eu possa sofrer a ofensa como Cristo sofreu a ofensa no meu lugar e oferecer perdão. Porque eu não merecia o perdão que eu recebi. A outra pessoa também não merece. E é por isso que eu preciso me colocar. Romanos 12, 18 vai dizer, se possível, quando depender de vós, depender de vocês, vivam em paz para com todos. E o Cristo vai dizer no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, 9, bem-aventurados os pacificadores, os promotores da paz, são aqueles que vão atrás do outro para promover a reconciliação, porque são esses
que serão chamados filhos de Deus. Você percebe? Tem um rótulo aí, tem uma marca que é indelével. Você realmente é filho de Deus? Você está perdoando? Você está exercendo o ministério da reconciliação? Você está indo até o outro anunciar que você o perdoa? Você tem feito isso? E isso é um sinal de que você é 100% filho de Deus. Missão, para mim e para você, é para mim também, que eu estou pretendendo fazer isso essa semana. Tem alguém com quem você está afastado? Ore, busque sabedoria, busque conselho e tente recomeçar esse relacionamento. Mas comece de maneira humilde. A própria palavra de Deus diz que a gente não pode desprezar os pequenos começos. Como é que começou a minha e a sua salvação? Não começou na cruz. Ela começou lá na eternidade, quando Deus Filho resolveu obedecer a Deus Pai. Filipenses capítulo 2, tende em vós a mesma atitude, aqui é a versão NVT. Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que abriu mão da sua glória e se fez um bebê. A minha e a sua salvação, a minha e a sua história começam em um bebê colocado numa manjedoura. Não é isso que você acredita? Não é nisso que você acredita? Pequeno começo que mudou toda uma história. A história que foi distorcida pelos nossos primeiros pais no Éden passou a ter o seu reinício quando aquela criança foi depositada naquela manjedoura. Oh, que noite feliz, como nós cantamos sempre nos dias 25 de dezembro. A noite que mudou todas as coisas. Então tenha coragem de fazer isso. E por fim, essa é a sua missão diária, tá? Essa é a minha missão diária. E nós, como pastor, precisamos nos policiar. Porque a tendência do pastor é sempre estar falando para cristão, é sempre estar falando para gente crente. Só que a gente precisa fazer discípulos, a gente precisa falar do Evangelho, a gente precisa ser esse arauto que anuncia que há pão na casa do pão, e é um pão que muda a história, muda a vida, muda o sentido de ser e de viver. A gente precisa falar do perdão de Deus para outras pessoas. Alguém entendeu isso, contou essa história para você. Contou que Deus criou todas as coisas e criou tudo isso muito bom. No sexto dia colocou o homem como a imagem e semelhança no templo da criação, e no sétimo dia Ele cria o descanso e cria um momento de deleite do qual nós estamos participando aqui, o dia do Senhor, onde nós temos um encontro com Ele, e Ele nos lembra que Ele reconciliou todos aqueles que Ele resolveu amar com Ele, através de Cristo. Mas o homem não estava satisfeito com tudo isso e quis enxergar o que era o bem e o que era o mal a partir da sua própria perspectiva, e foi lá e meteu o pé na jaca, Pedro Tostes, e trocou o certo pelo duvidoso. E aí começou aquela famosa frase, né, daquele teólogo americano, Simpson Homer, né? A culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. E aí ele culpou a esposa, que culpou a serpente, que já não tinha mais em que culpar e só recebeu lá a maldição. E a nós aqui. Mas por Deus ser misericordioso e querendo restaurar todas as coisas através de Cristo Jesus, oferece o Filho. E todo domingo nós estamos aqui reunidos para ouvir essa história, porque nós precisamos ser lembrados que fomos perdoados. Outras pessoas precisam ouvir. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse o mundo por nosso intermédio, dizendo o quê? Reconcilie-se com Deus. É hora de voltar para casa. Mas a gente volta para casa todo domingo para ouvir esta mensagem de esperança e sair por essas portas e anunciar para todos Evangelho, salvação, redenção, perdão, nova vida, nova esperança. Nós não somos daqui. Podemos viver aqui e desfrutar de todas as coisas que Deus reconciliou consigo através de Cristo Jesus. Mas tudo isso é só o ensaio. É o já, mas ainda não. Aqui tudo é muito bom e gostoso e bonito. Mas lá vai ser perfeito, incomparável, indestrutível e para sempre.
Então, se alguém próximo de você está preso pela culpa, está preso pelo sofrimento, conte o que Jesus fez ao te perdoar e convide essa pessoa a confiar em Jesus Cristo também. Em resumo, para a gente encerrar e sair por essas portas, para sermos embaixadores da reconciliação, como todo filho de Deus precisa ser. Ser embaixador da reconciliação é viver o perdão todos os dias. Você está disposto a perdoar? Ah, pastor, você torce para o São Paulo e eu para o Corinthians, nós somos irreconciliáveis. Eu tenho um hobbyzinho, e nesse hobbyzinho eu me conectei com gente do Brasil quase todo. E o cara que eu mais converso nos grupos que eu faço parte, Hugo, é um corintiano, cara. Olha que coisa. E eu estou aproveitando, olha a Natália ali, só me olhando. E eu estou tentando fazer de tudo para chegar num ponto comum para eu falar de Jesus para ele. Tem um outro que mora aqui em Belo Horizonte também. E eu estou fazendo de tudo para ter um tempo de mesa para eu pregar o Evangelho para ele. A partir daquilo que eu gosto de fazer. Por que a gente não pode fazer isso? Isso é desejar anunciar o perdão para outros. E perdoar todo dia. Se você for duro com a sua esposa, se você for duro com o seu esposo, dá um passo atrás e pede perdão. Seu filho e sua filha pode estar vendo. Seu amigo, sua amiga pode estar contemplando isso. E eles vão estar aprendendo a partir do seu exemplo que realmente pode haver perdão genuíno no século 21. Porque nós fomos alcançados por esse perdão. Nós fomos reconciliados com Deus. Busque a paz com todas as pessoas, inclusive com aquele chatão lá do seu trabalho, da sua escola, da sua família. Sabe aquela pessoa que te excluiu lá do WhatsApp por causa da política? Você precisa perdoar ela. Você precisa perdoar ele. Você precisa restaurar. Porque o reino de Deus está acima dessas coisas. Porque tudo isso vai passar. O único reino que é para sempre é o reino do Cordeiro de Deus. A gente precisa de sabedoria para fazer isso. Por isso, busque a Deus em oração, busque conselho entre os mais sábios. Eu sei que você vai conseguir fazer isso. Anuncie a todos que existe perdão. A cruz é o lugar onde nós fomos perdoados, mas é dela que emana, é dela que jorra. Ela é o lugar de onde nós partimos diariamente para ajudar outras pessoas a serem perdoadas também. O perdão bíblico é justo. Ele não ignora o mal. Em todo momento aqui, eu não deixo de lado a minha e a sua dor, mas assim como Cristo, eu escolho tentar ir além dela. Porque além da dor que Cristo sofreu no meu e no seu lugar, Ele te ofereceu o perdão eterno. O perdão é custoso, vai custar tudo para mim e para você. Vai custar o meu orgulho, vai custar o meu ego. E isso custa caro, mas para Cristo custou muito mais. E nós precisamos seguir esse exemplo. O perdão bíblico é ofertado livremente, não tem condição. Não é o esquema, se ele se humilhar, se ela se humilhar, eu perdoo. Cristo fez tudo isso sem eu e sem você merecermos. Para que a gente quer condicionar, se Ele é o exemplo a ser imitado? Ele é redentor porque busca restaurar. Deus reconciliando em Cristo todas as coisas. E por fim, e como toda a palavra aqui já apontou, Ele é cristocêntrico. Porque porque dele, por Ele, para Ele, por meio dele, são todas as coisas. A Ele toda a honra, toda a glória, o domínio e majestade para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Se você entendeu que foi reconciliado com Deus, se você entendeu que agora você é ministro, que você é servo, que você é embaixador desse reino que não te pertence, mas agora você faz parte dele, eu quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar.
para que juntos nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e percebemos que às vezes a gente ainda está muito longe de ser esse ministro de reconciliação. A gente ainda está longe de conseguir exercer e aplicar o perdão como Cristo ofereceu para a gente de graça, porque foi Ele quem pagou por todo esse perdão. E às vezes a gente ainda está brigado, está desquitado, está afastado, está desconjuntado das pessoas às quais a gente podia estar mais junto, mais perto. E aí eu queria que você, juntamente comigo, orasse e pedisse que o Senhor nos ajudasse a viver esse ministério, a viver esta obra, a fazer realmente tudo isso sair desse texto que nós lemos e ser aplicado na nossa vida diária. Para quando aquele que você chamaria de incircunciso, filho de Belial, te fechar no trânsito, você falar: Senhor, eu perdoo. Como assim? O Senhor me perdoou, porque eu era esse filho de Belial, eu era esse inimigo de Deus, mas o Senhor me reconciliou através de Cristo. Para quando seu menino, sua menina te tirar do sério, você fala: é só mais um pequeno filho de Adão, é só mais uma pequena filha de Eva que me tirou do sério, me ajuda a perdoar, mas me ajuda a aplicar a justiça de maneira certa, porque às vezes a gente também quer espatifar os meninos na pancada, né? A gente fica assim, mas não, é com graça e com amor que a gente precisa perdoar e ensinar, porque é assim que Deus faz conosco. Feche os seus olhos, faça aí a sua oração.